Capítulo 143. Culpe-se. Jaú foi repentinamente envolvido em chamas. Ele gritou miseravelmente, pois com seu corpo gravemente ferido, era impossível para ele usar o Ti espiritual para proteger seu corpo. Ele só podia suportar a torrefação da chama. Ele lutou loucamente, mas sua garganta foi pega por Long Shen e então ele só poderia permanecer dentro das chamas. Finalmente, ele começou a sentir medo. Ele agora percebeu que no momento em que insultou Long Shen deixou de ter qualquer intenção de deixá-lo escapar. Long Shen já havia decidido matá-lo naquela época. Era ridículo que ele tivesse provocado continuamente Long Shen, dizendo que não ousava matá-lo. As palavras de Long Shen estavam totalmente corretas. O famoso e poderoso Jaú não conseguiu aceitar ser derrotado por Long Shen. E como ele não podia vencê-lo, ele teve uma ideia para irritá-lo até a morte. Assim, ele começou a insultar Long Shen, pensando que não poderia fazer nada com ele com as regras do mosteiro em vigor. Quanto ao que quer que fosse aquele coração Dale, Long Shen o superestimou. Ele ainda não havia atingido o nível em que sabia disso. Pare. Eu admito a derrota, pare rapidamente. Jaú gritou de medo. Isso porque ele ficou horrorizado ao descobrir que já estava sendo queimado de preto. Em apenas um momento, ele realmente seria queimado vivo. Long Shen não estava liberando toda a sua força de chama. Ele não era um santo que perdoaria qualquer coisa. Ele nunca perdoaria aqueles que insultavam seus pais. Embora seu rosto estivesse calmo, seu coração estava cheio de fúria. Esse era especialmente o caso quando se tratava de sua mãe, ela era sua escala reversa. Se alguém ousasse tocá-la, com certeza morreria. E então Long Shen estava usando sua chama mais fraca para assar Jaú. Isso foi para alertar a todos para não tocarem seus tabus. Long Shen, pare. Não vale a pena você matá-lo. Tio não pôde deixar de gritar quando viu o quão sério e gelado ele era. Long Shen se virou para olhar para ela. Embora ela fosse definitivamente muito prolixo e irritante, ela realmente tinha um bom coração. Obrigada. Mas aqueles que insultam minha mãe, não importa quem, devem morrer. As palavras de Long Shen foram extremamente resolutas. Long Shen, seu tolo, mesmo que você queira matar alguém, você tem que olhar para a situação. Você está arruinando seu futuro. Você ficou estúpido. Tangvanger ficou furioso. Os artistas marciais devem ter uma determinação imparável. Não importa quais obstáculos bloqueiem seu caminho, eles precisam passar por cima deles ou esmagá-los. Eles não podem evitá-los. Caso contrário, como eles poderiam manter sua resolução? Alguns obstáculos não podem ser evitados. E se você não for capaz de passar por cima deles, então você deve esmagá-los completamente e pisoteá-los violentamente sob seus pés. Depois de dizer isso, a chama de Long Shen explodiu em força. Não? Long Shen, me desculpe. Eu te imploro, me perdoe. Jaú implorou com medo. Ele pensou que Long Shen não ousaria matá-lo, e foi por isso que ele disse coisas tão cruéis. Mas agora, quando percebeu que estava realmente enfrentando a morte, ficou completamente apavorado. Desculpe, você está muito atrasado.
De repente, sua chama cresceu explosivamente a uma altura de dezenas de metros, seu calor fazendo com que até mesmo o espaço se deformasse. Então as chamas desapareceram completamente e o mundo voltou à calma. Long Shen ainda estava em sua posição anterior, mas Zhao havia desaparecido. Uma brisa soprou, arrastando as últimas cinzas de sua mão. O gênio de uma geração desapareceu do mundo assim. Ele morreu. As pessoas sentiram como se seus corações estivessem prestes a parar. Long Shen realmente matou Zhao. Isso não foi uma provocação contra o mosteiro Xuantian. Acabou, Tang Wan'er estava incrivelmente chateado. Ela até queria dar uma surra em Long Shen. Aquele patife geralmente era tão astuto, mas agora era um idiota. Agora que ele havia quebrado as regras do mosteiro, nem ela poderia salvá-lo. Tang Wan'er não suportava ver tal gênio ser expulso assim. Tio estava apenas olhando tolamente para Long Shen. Mesmo ela não tinha nada a dizer neste momento. Long Shen estava completamente obstinado. Apesar de saber claramente as consequências, ele ainda fez tal coisa. De repente, 4 figuras aparecerão. Suas vestes brancas tinham a insígnia do mosteiro Xuantian, as mesmas vestes dos irmãos aprendizes seniors que inspecionaram seus cartões de registro. Long Shen, você matou um colega registrante. Você está expulso, um deles disse friamente. A multidão inteira estava mortalmente silenciosa. Olhando daqueles 4 e de volta para Long Shen, eles não podiam dizer nada. Mas havia uma pessoa que estava animada. Isso teria que ser Lei Qiansang. Ele queria ver se Long Shen ainda conseguia ficar tão imperturbável enquanto era expulso. Irmãos aprendizes seniors, na verdade Tang Wan'er queria ir ajudar Long Shen. Mas aquela pessoa acenou com a mão, não há necessidade de explicar nada. Estamos apenas seguindo as regras do mosteiro. Você não precisa desperdiçar seu fôlego. Tang Wan'er só conseguiu fechar a boca impotente. Seus olhos ficaram vermelhos quando ela olhou para Long Shen e ela quase chorou. Long Shen, sinto muito. Se não fosse por mim, talvez não fosse assim. Tang Wan'er estava um tanto sufocado pela emoção. Se não fosse por ela, Long Shen não teria lutado com Zhao, então isso nunca teria acontecido. Para ser franco, Long Shen foi implicado por causa dela. Em outras palavras, foi culpa dela que ele arruinou sua vida. Ela sentiu como se uma faca estivesse esfaqueando seu coração. Não é sua culpa. É que minha sorte foi ruim de encontrar um louco. Long Shen balançou a cabeça. Mas suas palavras só fizeram Tang Wan'er se sentir ainda pior. Ela desejou que Long Shen a amaldiçoasse. Talvez isso a fizesse se sentir melhor do que isso. Cale-se. Você quebrou as regras do mosteiro, então já perdeu o direito de participar deste julgamento. Entregue seu cartão de registro. Você pode se perder. Um dos 4 com uma espada em seu quadril franziu a testa com impaciência. Quem você pensa que é para me mandar sumir? Bufou Long Shen com desdém. As palavras de Long Shen imediatamente fizeram o queixo de todos cair. O que Long Shen estava pensando? Será que ele realmente ficou louco? Para ousar contradizer esses irmãos aprendizes seniors, ele tinha um desejo de morte.
Esses irmãos aprendizes seniors eram todos verdadeiros especialistas em transformação de tendão. Falando assim com eles, ele deve estar realmente cansado de viver. A expressão daquela pessoa mudou e ele estreitou os olhos. Colocando lentamente a mão no punho da espada, ele disse sinistramente: se você quer morrer, então eu cumprirei seu desejo. Garanto que você estará morto em 3 movimentos. Até bucha de canhão ousa falar com tanta arrogância. Se eu avançasse para o reino da transformação do tendão, garanto que poderia matá-lo com um único tapa. Você acabou tão frustrado por ser tão fraco entre seus colegas que veio aqui para se exibir para os novatos mais fracos. Você estava procurando um parque de diversões. Bufou Long Shen. Essa pessoa se enfureceu: você está pedindo a morte. É o bastante? De repente, a primeira pessoa que chegou acenou com a mão para parar aquela pessoa. Para Long Shen, ele disse: embora você possa ser um talento, as regras do mosteiro não podem ser alteradas por ninguém. Então, por favor, vá embora. Essa pessoa realmente estava arrependida. Ele claramente simpatizava com Long Shen, então suas palavras ainda eram muito educadas. Irmão aprendiz sênior, Júnior deseja saber exatamente qual regra eu quebrei. Por favor, diga-me para que eu possa aceitá-lo de todo o coração. Long Shen também devolveu aquela polidez a ele. Irmão aprendiz sênior Shang, apenas faça-o sair. Não há necessidade de perder seu tempo conversando com um encrenqueiro tão prolixo. Aquele homem que havia sido contrariado por Long Shen reclamou. Sua mãe e seu pai nunca te ensinaram a não interromper os outros enquanto eles estão falando. Você não sabe que isso é grosseiro. Long Shen olhou friamente para ele sem o menor sinal de polidez. Ele realmente estava começando a ficar irritado com este homem constantemente mirando nele. Aqueles irmãos aprendizes seniors anteriores foram extremamente modestos. Como um idiota como ele apareceu. Essa pessoa estava prestes a avançar furiosamente quando foi puxada para trás pelos outros dois. O irmão aprendiz sênior Shang disse a Long Shen: de acordo com as regras do mosteiro, dentro da região do julgamento, os discípulos que fazem o julgamento não podem tirar a vida de outra pessoa maliciosamente, ou perderão o direito de participar do julgamento. Irmão aprendiz sênior, você realmente explicou muito bem. Long Shen levantou o polegar. Pare de lamber botas. Agora que você pode entender, aprecie-se e desapareça, disse aquela pessoa anterior friamente. Puta merda, você sabe como ficar quieto? Estou realmente intrigado, você acabou de sair de uma prisão e suas bolas doem tanto que você tem que se intrometer na conversa assim. Depois de dizer isso, Long Shen percebeu que todos os outros irmãos aprendizes seniors tinham expressões estranhas. Espera, eu realmente entendi direito. Você realmente acabou de sair de uma prisão. Long Shen olhou para ele incrédulo. Desgraçado. Solte, eu vou matá-lo. A expressão daquela pessoa imediatamente ficou pálida e ele gritou com raiva. Vocês dois, tragam o irmão aprendiz ou para patrulhar uma área diferente. Deixe este lugar para mim, ordenou o irmão aprendiz sênior Shang impotente. Aqueles dois assentiram e trouxeram o irmão aprendiz sênior Wu. Enquanto ele era arrastado pelos outros dois, ele olhou para Long Shen, murmurando para ele esperar por ele. Por um momento,
as expressões de todos ficaram extremamente estranhas. A reverência que eles tinham por seus poderosos irmãos aprendizes seniors havia desaparecido um pouco. O irmão aprendiz júnior ou tem um temperamento ruim e foi forçado a se isolar pelos anciões. Ele acabou de sair ontem, de qualquer forma, de volta ao assunto. Long Shen, você deve sair. Espero que você não torne isso difícil para mim. Isso não será bom para você. Irmão aprendiz Sênior Shang, de acordo com as regras do mosteiro, você não pode me expulsar. Long Shen balançou a cabeça. Oh! O irmão aprendiz Sênior Shang ficou surpreso. De acordo com os regulamentos do julgamento do monastério Xuantian, terceira seção, linha 7, dentro da região do julgamento, os discípulos que fazem o julgamento não podem tirar maliciosamente a vida de outras pessoas, ou perderão o direito de participar do julgamento. Eu acredito que o irmão aprendiz Sênior Shang deve ser muito claro sobre isso, então não vou falar muito. Dentro da seção, o que a palavra malicioso significa aqui? O irmão aprendiz Sênior Shang pode explicar isso para este júnior? Perguntou Long Shen. Isso, o irmão aprendiz Sênior Shang parou por um momento. Ele entendeu o significado de Long Shen. Foi Zhao quem o provocou primeiro e também o insultou maliciosamente. Tudo tinha sido sua própria culpa. Su Long Shen tinha seus próprios motivos para justificar a morte dele e não poderia ser considerado um assassinato malicioso. Você tem uma discussão aí. Mas eu não posso lidar com este assunto. Vou ter que relatar isso aos meus superiores e fazer com que eles tomem uma decisão. O irmão aprendiz Sênior Shang hesitou. Este resultado foi algo que ninguém esperava. Os olhos de Tang Wan'er brilharam. Ao ver Long Shen retornar ao seu eu astuto e malandro anterior, ela relaxou por dentro. Parecia que ela havia subestimado esse canalha. Ao mesmo tempo, ela pensou em como havia realmente começado a chorar por causa de sua culpa. Olhando para as costas de Long Shen, ela estava envergonhada e com raiva. Ela acabou perdendo prestígio hoje. Não há necessidade de denunciar. O motivo de Zhao era perverso e, portanto, ele só pode culpar a si mesmo. Ninguém mais, incluindo Long Shen, é culpado. O julgamento pode continuar. Uma voz envelhecida soou de um local distante. Capítulo 144. Abanando as chamas. Aquela voz envelhecida fez com que todos piscassem de surpresa. Então uma tempestade de comoção irrompeu imediatamente. Eles estão dispensando Long Shen assim. Ninguém poderia entender isso. Embora Long Shen possa ter um argumento um tanto razoável, como ele poderia simplesmente ser dispensado assim? Isso não é justo? Um dos funcionários de Lei Qiansang falou indignado. Obviamente, ele ficou desapontado porque o mosteiro não havia expulsado Long Shen. Idiota! O irmão aprendiz Sênior Orn já não explicou que não existe justiça dentro do mosteiro. A maioria das regras do monastério favorece os fortes. Você tapou os ouvidos e não ouviu. Alguém imediatamente respondeu da facção de Tang Wan'er. Obviamente, essa pessoa considerava Long Shen um deles. Anteriormente, eles não tinham pessoas suficientes presentes. Além disso, o lado de Lei Qiansang possuía um especialista poderoso como Zhao, que os reprimiu, fazendo com que sentissem alguma raiva por dentro.
Mas então Long Shen mostrou a todos que ele era um especialista poderoso por si só. Ele foi imediatamente tratado como um deles. Afinal, os fortes sempre foram populares e bem-vindos. Embora o que essa pessoa disse não fosse educado, era definitivamente um fato que as regras do mosteiro favoreciam os fortes. E uma vez que todos pensaram nisso, imediatamente resolveu o problema. Se eles quisessem falar sobre justiça absoluta, então Lei Qiansang, Tangvanher e os outros teriam que receber o mesmo tratamento que eles. Isso não seria justo com eles como gênios da classe dos monstros. Sim, o discípulo entende. O irmão aprendiz Sênior Shang respeitosamente curvou-se em direção ao pico de uma montanha distante. Ele então sorriu levemente para Long Shen. Parabéns, você pode continuar participando do julgamento. Mas da próxima vez tome cuidado. Vagar no limite das regras pode ser emocionante, mas uma falha será irrecuperável. Este foi um aviso que ele deu a ele de boa vontade. Embora Long Shen tivesse conseguido escapar por um tecnicismo, esse tipo de conduta era extremamente perigoso. Se ele tivesse sido julgado culpado, ele teria perdido todas as suas perspectivas futuras, e isso definitivamente não teria valido a pena. O irmão mais novo gravará as palavras inestimáveis do irmão aprendiz Sênior Shang em meu coração. Desta vez, o irmão mais novo foi impulsivo. Afinal, matar pessoas é um método de classe baixa. Não é algo que uma pessoa inteligente faria. As palavras sinceras de Long Shen causaram um sorriso de admiração no irmão aprendiz Sênior Shang. Somente um poderoso especialista que não se tornasse arrogante poderia ir mais longe em seu caminho. Então, da próxima vez que eu me deparar com tal situação, definitivamente não vou matá-lo, mas sim fazê-lo sofrer uma vida pior do que a morte. Dessa forma, posso resolver minha inimizade sem mexer nas regras do mosteiro. Isso é o que uma pessoa inteligente faria. Long Shen agiu como se tivesse chegado a uma compreensão repentina. O irmão aprendiz Sênior Shang enrijeceu, mas então balançou a cabeça. Vocês continuam seu julgamento. De qualquer forma, tudo depende de vocês. Depois de dizer isso, ele desapareceu do vale, deixando para trás apenas as duas facções. Agora que o irmão aprendiz Sênior Shang havia saído, Long Shen se virou para olhar para todos que o encaravam. O lado de Tangvanher era claramente muito mais amigável com ele, enquanto o lado de Lei Qiansang estava cheio de hostilidade. Mas dentro dessa hostilidade havia também um traço de medo. Lei Qiansang também estava olhando para Long Shen, seus olhos cheios de um frio sombrio. Sua intenção de batalha estava aumentando e ele poderia atacar a qualquer momento. Tch, seu gorila de cabelo azul, você não pode olhar para mim com olhos de adoração. Eu, Long Shen, não gosto de receber nenhum irmão mais novo, então desista desse sonho. Além disso, com aquela sua aparência que nem mesmo seus avós poderiam amar, você está realmente perseguindo nossa linda irmã Fada Vanher. Você realmente é um cavalo que nem sabe que seu rosto é comprido, você sabe como sentir uma sensação de vergonha. E você nunca ouviu falar que animais da mesma espécie devem ficar juntos? Eu sempre me perguntei se os trabalhadores do mosteiro estão realmente levando seu trabalho a sério por terem aceitado um gorila feio como você insultou Long Shen. Ao ouvi-lo insultar Lei Qiansang assim, toda a multidão ficou alarmada.
do que eram feitas as entranhas de Long Shen. Ele tinha acabado de escapar de ser expulso do mosteiro, mas agora agia como se nada tivesse acontecido e estava provocando uma existência de classe monstro. As pessoas de ambas as facções olharam para Lei Qiansang. Seu rosto estava escuro de raiva. A pele de Lei Qiansang nunca foi pálida, então com sua expressão sombria, todos de repente viram que a visão de Long Shen realmente estava correta, o atual Lei Qiansang realmente parecia um gorila. Long Shen, não crie problemas. Na verdade, Tang Wan'er já estava rindo por dentro, mas ela ainda se manteve composta por fora enquanto repreendia rapidamente Long Shen. Ela temia que a fúria de Lei Qiansang explodisse. Embora Long Shen tivesse mostrado uma força extremamente grande agora, isso não significava que ele poderia ficar ombro a ombro com um gênio da classe monstro. Irmã Wan'er, você não precisa me persuadir. Só estou tomando o seu lugar para me sentir injustiçado. Long Shen usou a manga para cobrir o rosto e fez um grande ato de tentar conter os soluços. Vocês são definitivamente existências de classe monstro. Mas 4 de vocês são humanos, então por que eles tiveram que adicionar um gorila entre vocês? Isso não é uma maldição completa contra vocês. Esse é especialmente o caso de você e da irmã Zikyu. Vocês dois são fadas que desceram entre nós, miras mortais. Para este sujeito ser considerado um de vocês é praticamente uma blasfêmia. Irmã Wan'er, você é a deusa de nossos corações, grandiosa e sagrada. Definitivamente, não podemos permitir que outras pessoas manchem sua imagem, estou certo, pessoal. Enquanto falava, sua voz tornou-se apaixonada, cheia de justa indignação. Suas últimas palavras infecciosas foram gritadas para o povo de Tang Wan'er. A maioria deles eram homens. Eles há muito formaram um sentimento de admiração por Tang Wan'er, considerando-a uma existência celestial. Mas eles nunca ousaram dizer nada. As palavras atuais de Long Shen imediatamente ressoaram com eles. Ouvindo suas palavras, todos eles gritaram juntos. Sim, não vamos deixar ninguém manchar a imagem da irmã. Long Shen riu por dentro. Ele tinha que completar seu ato. Com os olhos vermelhos, ele gritou bem alto: Irmã, olhe. No coração de nós irmãos, você é nossa deusa, nossa religião. Não vamos deixar ninguém blasfemar contra você. Mas olha, o que esse gorila faz. Ele não tem a menor compreensão do que significa ser gentil com uma mulher bonita. Ele realmente ousa lutar contra você. Suas garras sujas de gorila já cometeram um pecado contra os próprios céus. Nós nunca iremos te perdoar. Long Shen apontou para a facção de Lei Qiansang. Quanto a vocês, macaquinhos, seguindo este gorila para causar problemas, seus pecados também não podem ser perdoados. Irmãos, o que vocês ainda estão esperando? Levante seus punhos e defenda nossa sagrada deusa. Use sua paixão para mostrar sua sinceridade à nossa deusa. Vamos heroicamente expulsar esses macacos de nossas vistas. Irmãos, ataquem. Quando ele terminou de falar, Long Shen já havia começado a atacar a facção de Lei Qiansang. Essas pessoas ainda estavam atordoadas quando Long Shen chegou na frente delas. Um único punho esmagou um jovem atordoado. Quando o povo de Tang Wan'er viu o soco de Long Shen, suas paixões foram completamente acessas e eles avançaram.
Nós prometemos nossas vidas para defender a pureza da irmã Vanher e derrotar o gorila. Quem sabe se foi por causa das palavras de Long Shen ou se eles sempre tiveram esse desejo, mas assim que uma pessoa gritou, todos repetirão seu grito de guerra. Nós prometemos nossas vidas para defender a pureza da irmã Vanher e derrotar o gorila. Dezenas de cultivadores de condensação de sangue gritaram juntos, suas vozes sacudindo os céus. Seu grito pode ser ouvido a centenas de quilômetros de distância. A batalha caótica começou mais uma vez, mas desta vez com a adição de Long Shen, o lado de Tang Vanher explodiu em poder. Embora ainda tivessem menos pessoas, eles estavam reprimindo completamente seus oponentes. Quanto a Tang Vanher, ela estava observando fixamente enquanto a força de combate de seu povo disparava. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Que deusa! Que blasfêmia! O que eles estavam falando? Long Shen, você está pedindo por isso? Lei Qiansang finalmente não aguentou mais e amaldiçoou, atacando Long Shen. Seu oponente sou eu. Tang Vanher estendeu a mão, enviando lâminas de vento que bloquearam completamente Lei Qiansang. Tang Vanher, esse Long Shen é muito excessivo. Tem certeza de que quer protegê-lo? A expressão de Lei Qiansang era extremamente sombria. Hoje ele realmente estava furioso. Mesmo uma pessoa mais reservada provavelmente não seria capaz de suportar as palavras de Long Shen, muito menos Lei Qiansang com seu temperamento explosivo. Ele é um dos meus, então é claro que vou protegê-lo. As palavras de Tang Vanher eram completamente razoáveis, mas aos ouvidos de Lei Qiansang, elas tinham outro significado. Uma intenção brutal de matar explodiu dele. Então eu vou matá-lo. Lei Qiansang cerrou os dentes quando sua intenção de matar aumentou. Tang Vanher ficou surpreso, sem entender por que Lei Qiansang de repente se tornou tão tirânico. Mas ela ainda balançou a cabeça. Comigo presente, nem pense em tocá-lo. Ah! Lei Qiansang sentiu como se pudesse explodir de raiva. Com um rugido que sacudiu a terra, os raios ao redor de seu corpo se tornaram uma armadura completa ao seu redor. Sua aura aterrorizante explodiu. O gorila trocou de roupa. Embora Long Shen possa parecer completamente focado na luta, ele na verdade estava vagando aleatoriamente no meio da multidão. A maior parte de seu foco estava em Lei Qiansang. A expressão de Tang Vanher mudou ligeiramente e ela bateu palmas diante dela. Sua aura surgiu e seus longos cabelos dançaram. Centenas de pás de vento grandes e pequenas se formaram ao redor de seu corpo, girando constantemente. Eles eram como centenas de pétalas de flores dançando no ar, partindo contra o corpo de Tang Vanher para fazer parecer que ela tinha acabado de sair de uma pintura. Que bonito! Long Shen não conseguiu conter a exclamação por dentro. Esse tipo de beleza era algo com o qual ninguém mais poderia se comparar. Esse tipo de técnica era incrivelmente gracioso. Mais importante, a luta deles havia progredido para um novo nível. As lâminas de vento anteriores que ela convocou eram apenas corpos vazios. Mas esses que ela convocou eram praticamente sólidos, e era quase possível ver veias no topo das pás de vento. Condensar a energia eólica sem forma em uma arma que era praticamente sólida, e em tais números, provou o quão aterrorizante era o corpo espiritual do vento de Tang Vanher. Ambas as horas estavam subindo continuamente,
tornando-se cada vez mais aterrorizantes. O espaço estava tremendo por causa deles, até mesmo começando a torcer. No topo de uma montanha distante, a centenas de quilômetros de distância, estava Tu-Fé. Ele suspirou: o líder da seita realmente tem uma grande visão. Este Long Shen é realmente instável. Eu até suspeito que o líder da seita se machucou intencionalmente apenas para jogar essa bagunça no meu colo. Ah, tanto faz. Vou deixá-los bagunçar. Observá-los é realmente irritante. Vou voltar e esperar pelas notícias finais. Tu-Fé balançou a cabeça e desapareceu do topo de uma enorme árvore. O único sinal de que ele havia se movido era o leve tremor da árvore. Tangvanir, deixe-me perguntar novamente. Você está realmente planejando me bloquear? Perguntou Lei Qiansang friamente. Como eu disse, comigo aqui, você é incapaz de machucá-lo. Lâminas de vento surgiram ao redor de seu corpo enquanto ela respondia com indiferença. Então terei que te ofender. Lei Qiansang rugiu e a luz explodiu de seu corpo. Pisando no chão, ele investiu contra Tangvanir.